Seu time de vendas, ele passa mais tempo treinando ou vendendo? Isso tem que ser ajustado, tá? Não estou dizendo para ele passar mais tempo treinando, mas eu estou dizendo que o treinamento é tão importante quanto a execução. Treinamento é algo essencial para que essas pessoas elas consigam melhorar a performance. Acompanhamento constante através de uma liderança para saber aonde está o gap dessas pessoas. Então, essas pessoas precisam ser lideradas, porque se você não tem isso muito bem estruturado, treinamento, acompanhamento, liderança, processo, o que você vai fazer quando você escala? Você vai escalar problema. Primeiro você ajusta todos esses pontos, depois você escala. Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do Brasil. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar respostas dos nossos mentores, que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Por que você tá rindo, Karen? Porque você tomou um gole de café aqui, ó, e tá... Acelerada, porque o episódio anterior... O episódio anterior foi incrível. Essa série tá incrível. Legal, gente. Essa série tá incrível. É. Estamos entregando o nosso melhor. Olha só, se estiver gostando... Posso continuar? Pode. Posso continuar? Deixa eu tomar meu café aqui. A Karen tá me... Se estiver gostando, Não gente, vou cortar. se estiver gostando, entra lá no YouTube, se inscreve lá no YouTube também, tá? Deixa seu comentário, entra no Spotify, deixa 5 estrelinhas, já manda para várias pessoas, assim, o que você gosta, o que você quer ver prosperar. E já segue a gente também lá no Instagram, no Receita de Sucesso Podcast. Já manda pra gente também quem você quer ver sentado na cadeira. Por que eu tô falando no cadeira hoje? Tá difícil, hein? Sei. Na cadeira do Receita de Sucesso Podcast. Manda lá e vamos lá que o Juscel tá muito louco. É isso aí. Obrigado por falar tudo que eu tinha que falar. Vamos lá. Bora. Mas é isso, gente. Vamos pra cima. Então, o episódio de hoje, incrível. 4º episódio fechando a série de 4 episódios. Nesse episódio número 4, onde a gente vai falar de treinar, acompanhar e escalar. Vamos relembrar? Episódio número 1, falamos de modelo mental. Episódio número 2, falamos sobre produto. Como construir o produto certo para as pessoas certas, que desperte o desejo ou que resolva uma dor. Combinar essas duas coisas na sua promessa de vendas é poderoso. Vai lá. No episódio 2 também a gente falou sobre processo que vende. Como construir um processo para vender esse produto. Então eu embalei o produto da forma correta, agora eu preciso de um processo que vende para escalar minhas vendas. No 3º episódio, falamos Das pessoas certas no lugar certo. das pessoas certas no lugar certo. As pessoas que constroem tudo. Ficou insano, tanto que é por isso que nós estamos acelerados, que estamos emendando aqui já no próximo episódio. E agora, trouxe as pessoas certas no lugar certo. Eu preciso treinar, acompanhar para escalar isso. Então, o episódio de hoje promete. Bora lá aproveitar, então, já fazer aqui o patrocínio da Monteu. Se você está pensando em diversificar sua carteira com segurança, a Monteu é a maior especialista em estratégias através de consórcio imobiliário, onde você tem 2 grandes possibilidades. A primeira é você fazer valores de aportes mensais. A Monteu vai fazer uma assessoria estratégica. Após a contemplação, você tem a opção de vender essa carta, realizar o lucro e não paga mais parcelas. Ou você tem uma segunda opção extremamente interessante, que é você investir no mercado imobiliário sem a necessidade de descapitalizar o valor à vista. Após a contemplação, você compra esses imóveis, aluga esses imóveis e faz com que o valor do aluguel pague as parcelas mensais do seu investimento. Dessa forma, você vai estar aplicando um conceito disseminado por Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, que ele chama do fluxo de caixa positivo, onde você compra esses imóveis e depois que eles estiverem pagos, você vai ter um patrimônio gerando renda passiva e vitalícia, ao qual você descapitalizou só até o momento da contemplação. Por que pagar 100% pelos seus imóveis se você pode colocar outras pessoas para pagar por eles? Chama lá a Monteu para você ter acesso a uma assessoria personalizada. Bora lá, Karen. Bora. Temos uma pauta aqui com algumas perguntas estratégicas para direcionar as respostas de forma estratégica e aí você construir um passo a passo para implementar no seu negócio. Muito Bora. bom. Juscel, conversando com várias pessoas que passam na cadeira, né, de recrutamento e seleção da Monteu, o que eu observo é que tem muitas empresas que não têm um processo claro de treinamento, né? A pessoa ela já entra fazendo, já apagando incêndio, né? Então, na tua visão, eu queria saber
Qual é a importância do treinamento, já que você é a pessoa que fala que treinamento é investimento? Vamos pegar um exemplo bem simples aqui, para você analisar e falar, faz sentido. Primeiro, vamos pegar o exemplo aqui dos esportes. Você acha que o Cristiano Ronaldo ele passa mais tempo treinando ou jogando bola? Treinando. Vamos pegar o Michael Phelps. Né? Treinando. Mais tempo nadando, competindo ali ou treinando? Treinando. Treinando. A gente pegar o Michael Jordan. Treinando. Treinando. E o seu time passa mais tempo treinando ou trabalhando? Na maioria das vezes, trabalhando. Tudo bem, aqui a gente não vai inverter a lógica. O que eu quero dizer? Né? Se a gente fosse pegar ainda mais time de vendas. Seu time de vendas, ele passa mais tempo treinando ou vendendo? Percebe? Muitas vezes eu falo, poxa, não, ele passa muito mais tempo vendendo. Isso tem que ser ajustado. Tá? Não estou dizendo para ele passar mais tempo treinando. Mas eu estou dizendo que o treinamento é tão importante quanto a execução. Imagine se esses atletas que a gente deu como exemplo aqui passassem mais tempo competindo. Ia treinar em que momento? Eles vão treinar uma vez por mês. Os outros 29 dias eles estão ali competindo. Não ia funcionar. Então, o treinamento é algo essencial para que essas pessoas elas consigam melhorar a performance. E na sua opinião, como que um treinamento ele deve ser elaborado? Como que ele deve ser aplicado? Qual que é a dica que você pode deixar para essas pessoas que estão montando ali um processo de treinamento? Então, eu não quero talvez trazer algo que pode ser que funcione para todo mundo, tá? Vou trazer o que eu acredito ser fundamental. Então, por exemplo, eu acho que você tem que construir as rotinas, tá? Primeiro, você precisa ter um treinamento muito bem estruturado. O que eu acredito? Você tem que ter playbook, tá? Um playbook, quem não sabe, é um manual das melhores práticas que você já validou que funciona para todos os departamentos. Então, você tem esse playbook. Segundo, eu acredito que você tem que ter uma universidade corporativa com todos esses treinamentos gravados para que as pessoas, quando elas tiverem alguma dúvida ou quando elas quiserem melhorar a performance, elas já sabem exatamente onde buscar. Tem que ter uma universidade corporativa, ali um delivery mesmo, para a pessoa assistir na hora que ela precisar. Você precisa ter uma rotina de treinamento, muitas vezes de daily, né, que é todos os dias você separa 15 minutos para fazer o levantamento, como que foi o dia anterior, quais foram os desafios, quais foram as dificuldades, o que a gente pode fazer de diferente. Então, eu acredito muito no poder do daily. Ter pelo menos uma vez por semana, no mínimo, um treinamento um pouco mais longo. Vamos dizer, um treinamento ali de pelo menos 1 hora. A gente tem isso na Monteio, uma rotina, né? Que são a nossa rotina e nossos rituais. Então, a gente faz, por exemplo, para o time de vendas, reconhecimento, número de contratos, valor de vendas. E aí as pessoas são reconhecidas, o vendedor precisa de reconhecimento. E aí a gente pergunta o que você fez de diferente para alcançar esse resultado. As outras pessoas já estão aprendendo com essas pessoas. Depois a gente entra com a parte de treinamento também. Então faz o reconhecimento. E muitas vezes o próprio reconhecimento você já tem uma parte de treinamento, porque eles trazem bons insights. E aí depois a gente entra com a parte de treinamento. Então uma vez por semana, né? E é quando a gente também alimenta ali a cultura de as pessoas estarem juntas, muda o ambiente, muda a energia. Então é nisso que eu acredito. Em você estabelecer as rotinas, os rituais, mas também ter um processo muito bem estruturado, desde o ponto de vista playbooks, quanto também colocar isso num ambiente online, numa universidade corporativa, para que as pessoas possam estar sendo alimentadas ali constantemente. Dentro da Monteu, tem algum exemplo que você pode trazer para quem está ouvindo? Um exemplo que realmente mudou o desempenho da equipe? Sim, na verdade, todos esses tópicos que a gente está trazendo aqui faz parte da rotina e dos rituais da Monteu. Então, se a gente fosse trazer esse passo a passo, primeiro a gente estruturou playbooks para todas as áreas, né, do que funciona, do que não funciona, fazendo benchmark, falei isso no primeiro episódio, de mercado, quais são as empresas que são referência em método de vendas, por exemplo, né? Vamos falar de método de um departamento específico, mas a gente fez isso com todos os departamentos, marketing, vendas, a parte mais de suporte, que eu digo que não, né, numa empresa só existe o departamento de vendas e as pessoas que são suporte às vendas. É assim que você cria uma cultura, uma mentalidade
voltado para quem quer buscar grandes resultados. Então, falando do departamento de vendas em si, o que a gente fez? Então, primeiro a gente fez benchmark de mercado. Quais são as empresas que são referências em método de vendas consultivos de alta performance? Beleza, entendemos o jogo, modelamos essas empresas, e a gente já falou da diferença de modelar e copiar, tá? No primeiro episódio. Modelamos, estruturamos, colocamos a nossa essência. Beleza, temos o playbook. Agora o que nós vamos fazer? Nós precisamos agora gravar isso para ter uma universidade corporativa. Por quê? O vendedor está com uma dificuldade, por exemplo, estou com uma dificuldade em contornar objeções. Vai lá para a universidade corporativa. Ele já teve o treinamento, mas lá ele pode, muitas vezes ele esqueceu de um ponto que era importante. Então tá lá uma aula, contorno de objeções. Quais objeções? As principais objeções. 99% das objeções que os clientes trazem. Então está gravado para ele acessar quantas vezes ele quiser, mas tem também o playbook. Então eu acredito nessa estruturação inicial. Depois, acredito muito no poder do roleplay. O roleplay é você simular o mundo real. Simular o mundo real, tudo bem. Se é vendedor, eu sou o cliente. Você está com dificuldade de objeção? Então eu vou te trazer as objeções e você contorna essas objeções. Então você implementa essa prática do roleplay. Terceiro ponto, fundamental. Acompanhamento constante através de uma liderança que participe dessas reuniões. Por exemplo, se são reunião de venda, vou participar dessas reuniões de venda para saber aonde está o gap dessas pessoas. Então, essas pessoas precisam ser lideradas, as pessoas precisam ser lideradas. Então eu tenho esse acompanhamento. Eu acho que todos esses pontos eles são fundamentais para você estruturar o modelo antes de escalar. Porque se você não tem isso muito bem estruturado, treinamento, acompanhamento, liderança, os processos, o que você vai fazer quando você escala? Você vai escalar problema. Então primeiro você ajusta todos esses pontos, depois você escala. Beleza. Então vamos lá. Fiz todo ali um processo, né, de treinamento, estou ali fazendo o processo ali de roleplay. Como que eu garanto que essa pessoa ela vai conseguir manter essa performance do que ela aprendeu no treinamento no dia a dia? Tem como a gente metrificar isso? Sim, aí é onde a gente cria os indicadores. Primeiro que dentro do seu time, se a gente estiver falando de time de vendas, você já tem aquela pessoa que ela já é um profissional que está extremamente rampado, é um profissional sênior. Então você já tem um nível de comparação, certo? Então você já sabe até onde aquela pessoa consegue chegar, porque o teu processo leva aquela pessoa até aquele resultado, mas ela está iniciando. Ela é um profissional ainda júnior, que depois vai para um pleno, para depois ir para um sênior, por exemplo. Imagino que são fases. Então, esse profissional está com X e esse profissional tem 4X. A distância do X para o 4X está em alguns detalhes. Tempo de rampagem. Uma outra dica que eu dou, a gente tem dentro da Monter um profissional exclusivo de treinamento. O que esse cara certifica? Ele certifica que o processo está sendo bem feito. E o líder, que o processo está sendo feito. Então, é diferente. Então, o profissional de enablement é um treinador que ele se certifica de que o processo esteja sendo executado da forma correta. Por quê? Porque daí você tira a sobrecarga do líder. O líder, eu acho que é aquele cara muito mais de estar ali junto com o time mesmo, no campo de batalha, com a motivação certa, desde que seja a pessoa certa. Você não vai motivar as pessoas erradas, mas a pessoa certa, então você vai motivar as pessoas certas, tá tocando o bumbo ali, né, da meta, do objetivo, e tá ali para dizer assim, estou aqui para te servir. Então o líder, ele é importante, as pessoas precisam ter essa figura, né, próxima. O líder é esse cara, ele não é o cara para ficar vendo se está sendo bem feito, e sim por que não está sendo feito. Poxa, deveria preencher o CRM, não preencheu. Por quê? Não sabe preencher o CRM? Sabe, mas não preencheu. Aí entra o líder. Ele não sabe preencher o CRM. Enablement. Ou seja, ele não sabe como fazer o processo. Aí é responsabilidade do treinador de vendas. Percebe? Então, isso feito, você consegue identificar onde estão os gaps, os gargalos, e aí o que você faz? Treinamento, roleplay, e aí você vai corrigindo essas falhas até esse profissional estar rampado, né? Vamos dizer assim. Então, um bom processo de treinamento e acompanhamento, você chega a reduzir, tá? Se a gente for falar assim de vendedor, tem empresas que levam 1 ano para rampar um vendedor. Se o processo estiver bem estruturado, como é no caso da Monter, em 2 meses você rampa um vendedor. Sabe por que as empresas elas não investem em treinamento, acompanhamento, enablement? Fala, cara, isso é muito caro. Porque ela está vendo o custo de ter
esse processo e essas pessoas para ter um processo muito bem estruturado. Só que elas não conseguem enxergar o custo de não ter um processo estruturado e as pessoas certas para acelerar esse processo. Quanto que custa para uma empresa esperar que uma pessoa comece a entregar resultado depois de 1 ano? Se ela entregasse em 2 meses, seria bom para esse profissional, seria bom para a empresa, e muitas vezes o profissional nem fica, porque se ele não consegue performar rápido, ele se desliga. E às vezes você está perdendo boas pessoas por um erro que é da empresa. Show. E na Monteu, Juscel, como é que funciona esses rituais de indicadores e de gestão? Então, os rituais que a gente tem, é justamente a gente define quais são os momentos que a gente acha importante ter as rotinas, né, desde reuniões daily, reunião semanal, os reconhecimentos, as estratégias quando a gente fecha uma venda, qual é a comemoração, isso daqui já entra também como uma parte de ritual, Cultura, né? cultura, comemoração. Então a gente tem isso muito bem mapeado. Eu acho que cada um aqui precisa olhar para o seu processo e entender, dentro do meu processo, é importante que esse canal tenha daily, ou seja, que são treinamentos curtos de 15 minutos todos os dias. Por exemplo, na Monteu, o canal que a gente vende, que é pelo digital, né? A gente tem daily todos os dias, justamente porque a gente entende que, pelo volume de atendimentos que a gente sempre tem novos insights e alguns desafios. Então é importante fazer esses alinhamentos. Por quê? Porque se a gente fosse fazer semanal, nós deixaríamos muito dinheiro na mesa. Coisas que levariam 1 semana para falar, poxa, aqui ó, o desafio está sendo esse, vamos mudar isso, porque isso vai mudar a conversão, por exemplo, a taxa de conversão. É muito melhor identificar isso em 1 dia do que identificar em 1 semana. E tem empresa que tem um treinamento por mês, e tem empresa que nem tem esses treinamentos. Então imagina a quantidade de dinheiro que está na mesa por você não ter esses pontos. Então acho que cada um tem que olhar para a sua operação, entender aquilo que é muito importante. Eu coloco um volume maior de treinamentos e coloco mais pessoas para acompanhar, treinar e acompanhar essas pessoas. Juscel, e quando o acompanhamento mostra que alguém não está evoluindo, como que você age de forma justa, mas assertiva? Aí você precisa entender se essa pessoa não está evoluindo porque ela não é a pessoa certa ou porque ela é a pessoa certa no lugar errado. E a gente falou isso no episódio anterior. Nem sempre essa pessoa não estar evoluindo significa que ela é a pessoa errada. Talvez ela é a pessoa certa no lugar errado. Então, eu acredito que eu ainda tentaria entender para ver se de fato essa pessoa ela não pode ser redirecionada partindo do princípio que a liderança está treinando, está acompanhando, fez de fato tudo o que precisava ser feito para essa pessoa performar e ainda assim ela não está entregando, ou ela é a pessoa errada, ou ela é a pessoa certa no lugar errado. Muito bom. E quando que você percebe que o negócio está pronto para escalar? Quando todos os processos estão muito bem estruturados, a rotina, os rituais, os indicadores, e você tem as pessoas certas no lugar certo. Aí você está pronto para escalar, porque daí você vai escalar uma operação que funciona. Agora, você tentar escalar a sua operação quando existe ineficiência no seu processo interno, você só vai escalar problema. Quer um exemplo muito claro? Vamos imaginar que você tem um time de vendas ali com 10 pessoas. E aí você fala o seguinte, eu preciso dobrar as vendas da minha empresa. Para isso eu preciso contratar o dobro de vendedores. Então vai ter todo um custo. Você vai querer escalar a sua operação comercial, certo? Então você vai ter um custo ali de contratação, treinamento, acompanhamento, provavelmente vai ter que promover outra pessoa para liderança. Ou seja, é custoso, não só do ponto de vista de financeiro, mas também de tempo e mão de obra humana. Será que você olhou para a sua operação comercial? Será que necessariamente você precisa, para dobrar o seu resultado, você precisa dobrar o seu time comercial? Ou se você talvez dobrasse a sua taxa de conversão, você dobraria suas vendas com o mesmo time que você já tem. E às vezes nem é só dobrar a conversão. Às vezes você faz um pequeno ajuste. Vou aumentar em 10% o meu ticket médio. Vou aumentar em 25% a minha taxa de conversão. Ou seja, meu time está convertendo, 20%, vamos levar ali para uma conversão de 25%.
vou aumentar em 30% o número de visitas realizadas, né, do meu time comercial. Pequenos números que você mexe em vários pontos dentro de um processo comercial pode significar mais que o dobro de rentabilidade, porque o teu custo fixo ele já está sendo pago. Então, toda a margem que ela entra adicional, você vai ter ali alguns custos envolvidos, mas não são os mesmos custos. Então, a tua margem pode até triplicar pelo simples fato de você dobrar as suas vendas. Não necessariamente você vai só dobrar o seu faturamento, você pode triplicar, porque não são os mesmos custos, né? Eles já estão sendo achatados ali pelo custo inicial. Então, antes de eu escalar a minha operação, eu olharia internamente. Será que eu fiz tudo que eu poderia fazer para aumentar a eficiência da minha operação antes de eu escalar? Então, uma pergunta chave, né? Por exemplo, a gente deu um exemplo. Será que se eu não trouxer um enablement, um profissional de vendas, para treinar todos os dias, colocar ali rituais, rotina, daily, será que eu não consigo vender 2, 3 vezes mais com o time que eu já tenho? Então, eu olharia para tudo isso antes de começar a escalar. A importância de conhecer os números, né, Juscel? E você fala muito sobre cultura de alta performance. Como, na prática, eu consigo criar um ambiente onde todo mundo tem a possibilidade de crescer e engajar dentro da cultura? Eu acho que daí entra os 4 episódios, né? A gente finalizou aqui com o 4º episódio. Primeiro, você tem ali um modelo mental onde você se espelha em boas práticas do mercado, em empresas que são referência, que já alcançaram o lugar onde você quer estar, com muita pesquisa, trazendo os mentores certos para você ter uma chance de errar menos. Aí a gente vai para o 2º episódio, onde você constrói um produto que as pessoas acreditam nesse produto, porque a regra número 1 para um vendedor, por exemplo, você não pode vender aquilo que você não compra. Então, o produto ele realmente atende um desejo ou uma necessidade, uma dor, ele né? resolve uma dor. Aí você constrói os processos que vende muito bem estruturado, através de playbooks, para todos os departamentos, universidade corporativa, ou seja, você tem um método que combina uma pessoa boa com um método muito bom e torna essa pessoa uma pessoa extraordinária. Aí você vem para o 3º pilar, que foi o nosso 3º episódio, que a gente fala pessoas certas no lugar certo. Não adianta você ter apenas as pessoas certas, porque se elas não estiverem no lugar certo, muito provavelmente elas não vão entregar o quanto elas poderiam entregar. Então, esse é um outro ponto muito importante. E, por fim, a gente entra aqui no 4º ponto, que é justamente você treinar, você acompanhar, você gerenciar através desses indicadores, e aí sim você consegue escalar. Lembrando que tudo isso também só vem depois de você ter feito o dever de casa lá no início, que acho que é o princípio de tudo, que é você ter um código, né, e dar clareza para as pessoas, ou seja, onde nós estamos, onde nós vamos chegar e o que você ganha com isso se você caminhar junto com a gente nessa missão. Eu acho que quando você tem tudo isso pronto e muito bem estruturado, você realmente cria uma máquina de prosperidade para você escalar com segurança e alcançar resultados extraordinários. Gente, fica o dever de casa então, né? Vai lá, volta, são 4 episódios, nessa série de 4 episódios, que você vai precisar escutar, olhar para o teu negócio, entender as métricas do teu negócio. Não existe receita, gente, né? Eu acho que um erro também que a gente vê alguns amigos cometendo é falar assim, isso daqui está funcionando exatamente assim para fulano de tal. Eu vou fazer exatamente isso para ter as mesmas métricas. Não funciona. Então, você precisa olhar para o teu negócio, olhar para os processos, adaptar tudo isso aqui que foi falado para você realmente conseguir ter um resultado extraordinário. Então, fica aí o dever. Então, volta lá. Fica o dever de casa. Você precisa escutar os 4 episódios e se você gostou, a melhor maneira da gente compartilhar riqueza é compartilhar conhecimento. Então, indica só para aquelas pessoas que você deseja ver prosperar. É isso, muito bem. E no YouTube, né? Se cadastrar, não esquece, se cadastrar toda semana. Tem mentor novo, vai lá no Instagram, segue a gente também, Receita de Sucesso Podcast. Segue a gente também no nosso Instagram pessoal, oliveira.gcl. @Karen Haas. E comprem o nosso livro, gente. Compre o livro, Receita de Sucesso. Tá poderoso, traz
13 histórias inspiradoras, mas também um passo a passo do que essas pessoas fizeram para sair do zero e alcançar o mais absoluto sucesso. Então, um projeto maravilhoso. Tivemos o lançamento oficial ontem, está em todas as plataformas, só digitar aí no Google, que vai sair em vários e-commerce. Muitos deles já estão com os livros esgotados. A gente fica muito feliz, porque realmente tomou uma proporção que a gente imaginava que ia ser bom, a gente sempre espera o melhor, mas está surpreendendo bastante, superando as expectativas, e a gente fica muito feliz, porque ali realmente a gente colocou nosso coração naquelas páginas para te ajudar a ir para um próximo nível. Então, espero que vocês tenham gostado aí da série de 4 episódios, para você construir negócios duradouros, prósperos, para que você possa também ajudar muitas outras pessoas a crescerem, se alavancarem. E essa é a nossa missão aqui no Receita de Sucesso Podcast. Se vemos no próximo episódio. Nos vemos. Nos vemos No próximo episódio. episódio. Valeu, gente. Tchau. Tchau.